Meus irmãos, graça e paz do Senhor a todos. De pé como estamos, vamos voltar ao livro do profeta Isaías, capítulo 10. Vamos ler inicialmente esse texto, depois leremos outro texto, lá do Novo Testamento. Isaías capítulo de número 10, eu quero ler não apenas o versículo 27, mas quero ler a partir do versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que assim diz o Senhor dos exércitos, povo meu, que habitas em Sião, não temas a Síria quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Porque o Senhor dos exércitos citará contra ela um flagelo como a matança de Midian junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar e ele a levantará como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção. Primeira epístola de João, capítulo 2, lá no Novo Testamento. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, eu quero ler o versículo de número 20. Diz-os assim: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos vós tendes conhecimento. Ainda o 21, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Amém. Toma aí seu lugar, por favor. Antes de introduzir aqui uma breve meditação nesta área da unção de Deus em nós, por nós e através de nós, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de voltar aqui nesta casa de oração, abraçar o povo de Deus que se reúne nesta manhã de domingo para mais um encontro de celebração no nome do Senhor, mas também de aprendizado da sua palavra. Abraçar aqui o pastor Pedro da Silva Rodrigues, que na gestão dele é a primeira vez que aqui estou, né? Meu abraço, abraçar a todos os obreiros, toda a igreja do Senhor, transmitir a todos a saudação afetuosa, calorosa do nosso presidente, pastor Luiz José do Carmo, ao pastor da igreja, pastor Pedro, como toda a igreja do Senhor aqui. Parabenizar o ministério de varões, ministério de homens desta igreja, por mais este encontro, por mais este evento, certamente visando municiar a nossa vida e a vida de todos nós como homens na casa do Senhor, e também na vida, visando o nosso crescimento, nosso enchimento espiritual e a nossa capacitação para melhor viver. Meus irmãos, mas eu quero trazer aqui uma meditação, e espero em Deus que Ele me ajude a transmitir aquilo que Ele já colocou na minha mente, no meu coração, no que diz respeito a essa questão da unção. A unção que quebra o jugo, a unção que faz a diferença, a unção que traz-nos a revelação de Deus, a unção que nos faz comprometidos com aquilo que é de Deus e da parte de Deus, a verdade. E eu li outra vez o texto de Isaías, para que nós entendamos a palavra de Deus lá naquele contexto ali.
Se eu tomasse nesta manhã uma outra versão daquele texto de Isaías capítulo 10, versículo 27, a palavra unção lá é gordura. E a gente precisa entender essa expressão naquele contexto que está lá. Por isso que eu li do versículo 24 em diante. Por quê, pastor? Porque toda a escritura, como nós já ouvimos aqui nessa manhã, é palavra de Deus, mas nem toda a escritura é palavra de Deus na mesma dimensão. A Bíblia tem verdades superiores e verdades inferiores, que sustentam, que assessoram, que ajudam a compreender verdades maiores. Toda ela é a palavra de Deus? É, mas o diabo também fala aqui. Ele expressa, ele tem expressões do diabo aqui na palavra, registradas aqui. Homens pagãos, homens sem Deus, também falam aqui. Porque quando a gente pensa, a gente busca compreender a palavra de Deus, e é nosso dever fazer isso sempre, nós temos, e lendo a Bíblia, a gente tem que perguntar quem é que está falando nesse texto. Porque a gente sabe que são 3 as pessoas do discurso, 3 as pessoas que falam, ou de quem que são envolvidas no discurso, na fala. A primeira pessoa, a segunda e a terceira, que pode ser tanto do singular quanto do plural. A primeira pessoa é a pessoa que fala. Quem está falando no texto? Via de regra, na maioria das vezes, quem fala na Bíblia é Deus. E a Bíblia é a boca de Deus falando aos homens. A segunda pessoa é com quem se fala. Eu, Enoque, primeira pessoa, estou falando com você ou com vocês, segunda pessoa. Terceira pessoa é de quem se fala. Primeira pessoa que fala, segunda pessoa é com quem se fala, terceira pessoa de quem se fala. Eu, Enoque, primeira pessoa, estou falando com vocês, segunda pessoa, falando dele, Deus, ou dela, a palavra, terceira pessoa. Não é? Eu não poderia chegar aqui e dizer assim, não, nós estamos aqui nesta manhã de domingo para estudar a tua palavra. Eu teria errado, que a palavra não é tua, nem minha, a palavra é dele, terceira pessoa, a palavra é de Deus. Né? Porque senão vai dar confusão. E nós lemos aqui com o nosso amado irmão, expressão de Jesus, Mateus 11, ele foi tomado de um gozo inefável, de uma alegria insondável na alma, exatamente porque os discípulos do Senhor tinham sido atingidos por uma revelação de clareza. Ele disse, graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque não obstante essas verdades estarem ocultas aos sábios, instruídos e entendidos, elas foram reveladas aos pequeninos. Pois assim te aprouve, ó Pai. Pequenino aqui traz a ideia de humilde, de gente aberta a aprender, de gente que não sobe no salto alto e diz, eu sei, porque quem diz eu sei, já fechou a porta de saber mais, que ele já diz que sabe, e quem sabe que sabe, e arroga que sabe, fechou a porta de aprender, para aprender. Não é isso? É por isso que lá no provérbio, Salomão chegou a dizer que o sábio, exatamente por ser sábio, ele guarda para si a sua sabedoria, e o tolo, exatamente por ser tolo, exibe tolice, porque quem é sábio, ele sabe que não sabe, pois enquanto mais sabe que não sabe. Por isso que o Salomão falou,
que, escrevendo o Eclesiastes, falou que enquanto mais se escreve livro, mais canseira dá. Porque, especialmente em relação ao mundo, a Deus e tudo mais, a gente nunca chega ao fim. Por isso, toda pessoa sábia, você nunca vai ouvir ele dizendo que sabe. Exatamente porque sabe. Porque enquanto mais a gente sabe que não sabe. E tem muita coisa para saber. Entendeu? É por isso que ela é chamada de pequenino lá em Mateus 11. Ele não é arrogante. Ele não se arroga o saber. E de repente, quando a gente não observa essa questão, a palavra de Deus do texto e no contexto que ela é apresentada, a gente pode causar confusão. E nesse fato aqui da unção, do modo como eu quero comunicar algumas 4 verdades em relação a isso aqui, 4 ou 5 no máximo, eu preciso entender lá. Primeiro está no livro do profeta Isaías. Isaías é tido como a Bíblia em miniatura. Assim como a Bíblia tem 2 testamentos, Isaías tem o proto-Isaías, o primeiro Isaías, e o deutero-Isaías, ou segundo Isaías. Assim como o Antigo Testamento tem 39 livros, o primeiro Isaías tem também 39 capítulos. Assim como o Novo Testamento tem 27 livros, o segundo Isaías tem 27 capítulos. Quem é estudante atento da Bíblia, ao ler os 66 livros, os 66 capítulos do livro do profeta Isaías, vai perceber que do capítulo 1 até o 39, é Deus trazendo profecia de condenação, de chamamento, de juízo. Do 27 em diante, é Deus trazendo promessas da libertação, do livramento que Deus traria através do Messias, através do Salvador. Por isso que Isaías é também chamado profeta evangelista, ou evangelista profeta. De todos os profetas do Antigo Testamento, é o que mais fala do Messias. Ele já começa no capítulo 9 dizendo lá que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, né? E o seu nome seria o quê? Maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro. Ele mesmo diz que um filho se nos deu e um menino nos nasceu. Agora como é que ele é inteligente? Não podia ser diferente, é o Espírito Santo. E eu vou estar lá, ligar aqui numa das verdades que eu quero comunicar, que a unção de Deus está sempre ligada ao esclarecimento e ao estabelecimento da verdade, para depois ser capacitação para a vitória da vida e na vida. Por isso que fala lá, a oração de Jesus é: graça te dou porque tu revelaste, tornaste claro. O que é revelar? Tirar a fumaça, abrir a cortina, trazer luz, dar compreensão. E aí, Isaías fala desse Messias, e dizendo que, como filho, ele nunca nasceria. Aí tem gente que diz assim: não, mas não tem aí a nossa Marinha, a nossa... não é mãe de Deus? Não, Deus não tem mãe, nem pai, porque Deus é sempre. Deus nunca nasceu, nem nunca vai morrer, porque Deus é. Por isso que o Isaías falou que, como menino, ele nasceria um dia lá na manjedoura, mas como filho, ele não nasceria, ele seria dado. Um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Deus nunca nasceu. Que a Bíblia diz que Deus não tem princípio nem fim. Aí Jesus lá em João 8 falou assim, olha para os judeus, e os judeus azedaram o capim no bucho, quase queria apedrejá-lo, que ele falou assim: antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus entenderam quando ele falou eu sou, Jesus estava usando o nome de Jeová, que ele usou lá em Êxodo capítulo 3 e 4 para Moisés.
Moisés perguntou: mas se eu vou lá, Senhor, no teu nome, mas qual é o teu nome mesmo? Deus falou assim: chega lá, diz assim: eu sou, me enviou a voz. Como quer dizendo, eu é que sou, você não é, Faraó não é, todos não são, sou eu é que sou. Diga que eu sou que sou. Nós não somos por nós mesmos, a gente é por uma contingência, mas Deus é permanentemente. Aliás, Deus é o único ser que pode conjugar o verbo ser sempre no presente. Eu não, nem você também. Eu era, tu eras. Ele era, nós éramos, vós erais. Eles eram ontem. Sou agora, só nesse instante, porque daqui 5 minutos eu não posso ser mais. Tibluque, morri, acabou. Amanhã, talvez eu serei. E tu serás, ele será. Nós seremos, vós sereis, eles serão. Mas Deus não. A Bíblia diz assim que ele, falando até de Jesus, porque também é Deus, é a encarnação de Deus, falou, porque ele é o mesmo ontem. Mas como é que alguém é ontem? Ontem era. Não, Deus é ontem. Amém? Deus é hoje. E Deus será amanhã? Não, Deus é amanhã. Porque para Ele não tem ontem, nem tem amanhã. Para Deus é um tudo agora. É um permanente agora. É um eterno agora. Por isso que a Bíblia diz no Salmo que o nome dele é já. E é isso que Deus quer revelar. Então, lá em Isaías, pela natureza do seu livro, o profeta messiânico, o evangelista profeta, o profeta evangelista, no capítulo 10, Deus está avisando Israel nessa ideia do juízo, porque o povo de Deus erra. Israel errou demais, pecou muito. Aí sobrou a Deus usar a vara da Síria. Aliás, o profeta chama a dizer que a Síria é a vara da minha ira e Babilônia o martelo do meu furor. E a Síria era um povo muito rude, cruel. Eles moravam a milhares de quilômetros longe de Jerusalém. Mas foi o império que dominou o mundo por aproximadamente 360 anos, se não me falha a memória. E teve reis poderosos como o rei Senaqueribe. Eles ficavam, a capital deles era Nínive, ficava lá nas montanhas, perto do lado do rio Tigre, que existe lá até hoje, onde está a Turquia, aliás, parte do Iraque, o Kuwait e o Irã. E eles invadiram Jerusalém. Aliás, invadiram Israel, tentaram invadir Jerusalém. Aí Deus está dizendo aqui, trazendo uma promessa de juízo para corrigir Israel, o seu povo, mas também deixando uma promessa de livramento. E os assírios eram tão maus, a Babilônia até dominava os povos. Também, após o império da Síria, foram os babilônios que subiram ao poder. Mas os babilônios eram mais condescendentes, eram mais humanos, ou pelo menos mais humanitários. Eles conquistavam a terra e deixavam os habitantes morando lá, só que pagando tributo à capital deles, andando imposto para lá. A Síria não, eles trasladavam o povo, trazia outra gente para ali, para misturar. Por isso que lá na Bíblia, lá na frente do orçamento, tem os samaritanos. Está aí no livro, segundo livro do Reis, capítulo 17, e no livro das Crônicas, capítulo 36. Eles dominaram as 10 tribos do norte, levaram para o cativeiro, e trouxeram gente de diversas raças e botaram ali. Aí por casamento eles foram misturando, e de repente viraram os samaritanos, que vêm da cidade de Samaria, onde os assírios foram habitar. E ficaram por ali. Eles eram tão maus que às vezes nas suas conquistas, para demonstrar crueldade, eles abriam o ventre das mulheres grávidas, tiravam o bebê e costuravam um gato vivo lá dentro.
Vocês já ouviram falar aí em história geral, história de guerra, por aí afora, internet, a palavra empalamento, que é horrível. Deixar as pessoas morrerem, preso numa estaca, e muitas das vezes com uma vara enfiada pelo ânus, até sair na boca do estômago, e deixá-lo morrer em agonia. Isso é empalamento. Eles faziam isso. Israel sofreu muito. Aí Deus está dizendo que haveria um tempo de libertação. Em função do jugo existente, Deus traria uma unção que quebraria o jugo. Esse é o contexto de Isaías. Qual é a primeira aplicação que eu faço aqui? Isso está nos ensinando que a unção que vem da parte de Deus, ela vem para nos prover libertação, quebra de jugo que porventura estão sobre nós, e que via de regra, nós chegamos a esse jugo, a esse sofrimento, por pecados e erros que nós mesmos cometemos. Eu vou dizer por quê. Eu vou citar alguns textos da Bíblia aqui, e esse é o primeiro. Abra sua Bíblia aí, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10 e versículo 6. O que eu quero dizer também com esta expressão? Que a unção de Deus não é por si só a garantia de proteção completa. E vocês vão entender melhor quando eu estiver fazendo uma segunda, aplicando uma outra verdade aqui. O que diz 1 Samuel capítulo 10, versículo 6? Diz assim: e o Espírito do Senhor se apossará de ti. Está falando de Saul. É Samuel falando com Saul quando ele foi ungido rei. E o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Falando de Saul. Saul está aqui, da tribo de Benjamim, primeiro rei de Israel, procurando as jumentas por ordem do seu pai, e ele chega à cidade de Gibeá, onde estava Samuel, o profeta do Senhor. E Deus disse a Samuel para ungir Saul rei. Foi ungido, recebeu a unção, mas aquela unção não garantiu a Saul uma vida de vitória e saudável. Saul foi um rei que começou bem e terminou mal. Um rei endemoniado, um rei cheio de capeta. No capítulo 15 desse livro, o Espírito de Deus, através de Samuel, chama ele de feiticeiro. Escuta o que eu vou dizer. E chamei de feiticeiro exatamente por ele não querer acatar a palavra do Senhor. Vocês vão entender melhor que eu estiver aplicando outra verdade ali na frente. Que a unção de Deus tem sempre relação, como vocês leram comigo, João 2:20. Vós tendes a unção que vem do Santo, e todos tendem conhecimento. A unção de Deus é primeiramente para nos fazer ter clareza, compreensão, comprometidos com a verdade dele. E Saul foi ungido aqui, e a vida dele foi mudada. Mas na frente, nesse capítulo, ele foi achado entre rancho de profeta, profetizando. Mas aqui não garantiu vitória para toda a vida dele. Aí Samuel falou assim: olha, Samuel, ou Saul, você pega o exército aí, vai lá e aniquila os amalequitas. Quem eram os amalequitas? Por incrível que pareça, os amalequitas descenderam de Abraão via Midian, e um filho que ele teve chamado Amaleque. Era um povo guerreiro. Eles não tinham morada certa, é meio cigano da vida. Eles viviam de região para região, era chamado povo nômade.
e assaltava as cidades, roubava rebanho, e roubava a lavoura, roubava o mantimento. E se você ler a Bíblia, abrir a Bíblia em Êxodo 17, quando Israel estava saindo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, que estava indo para o Sinai, os amalequitas foi o primeiro povo a tentar interromper a caminhada, e fez guerra contra Israel, por maldade, simples maldade. Foi lá que a Bíblia diz que Josué desceu para o vale para guerrear, Arão e Ur foi para o monte, e Moisés ficava com a mão estendida, e Deus dava vitória, mas Moisés era um homem pesado, e a mão cansava e abaixava, e a Bíblia diz que eles botaram uma pedra para Moisés sentar, e Arão ficou segurando um braço, e Ur ficou segurando o outro, para que Israel tivesse. Por causa dessa maldade, Deus falou assim: eu vou dar um tempo para os amalequitas. Sabe quanto tempo isso durou? Isso durou, no mínimo, 420 anos. Para eles se arrependerem. Se não arrepender, eu vou dar um jeito neles. Deixa eu dizer para os senhores aqui, não se assuste não, nosso mundo está entrando num processo terrível. E quando Deus condena uma cultura, Deus condena uma raça por idolatria e maldade, também é misericórdia de Deus. Do mesmo jeito, pastor Pedro da Silva Rodrigues, que Deus ordenou para matar os cananeus. Não é que Deus do Antigo Testamento é um Deus guerreiro, bravo, de azedo e que quer matar Raimundo e todo mundo, não. Se você abrir Gênesis capítulo 15, 462 anos antes de Israel chegar na terra de Canaã, Deus falou para Abraão: olha aí, toda essa terra eu vou dar para os seus descendentes, já tinha os descendentes, mas os seus familiares vão ficar 400 anos peregrinos numa outra terra, serão escravizados, depois eu vou tirar você de lá com um braço forte, até que a medida do juízo contra essa gente se encha. Você sabe que Deus tem um tempo. E infelizmente Deus desiste de certos povos e desiste de certas gentes. Porque a pessoa pisou tanto, descompromissou tanto, blasfemou tanto, pisou tanto o sagrado, que Deus percebe, porque Ele sabe tudo, que a rebelião no coração dele é irreversível, e se deixá-lo sobreviver, adoece o resto da nação. O próprio Israel, a Síria veio porque Israel não eliminou o câncer. Tem câncer moral, tem câncer espiritual. Não adianta se dar uma grande... Ontem mesmo eu fui visitar um irmão, amigo meu, pastor do interior, está internado aí, meio sozinho, triste, que descuidou do diabetes, foi cortando o dedinho, cortou, agora parou o pé pelo meio. Não adianta ficar com dó do pé, que a única forma de curar, de não morrer com necrose, é cortar o pé. O mal também é assim. Alguém disse que o mal não transforma-se em bem, todo mal tem que ser eliminado. Não diz aí fora que o mal tem que arrancar pela raiz? Essa é a questão. Aí 1 Samuel capítulo 15 mandou para lá, vai lá e guerreia, aí mata todo mundo, de mamã na caducana, eu não quero nada, porque tudo daquele povo está amaldiçoado. Aí Saul foi, ungido já, voltou, foi para o acampamento. Samuel chegou lá, perguntou para ele: ô Saul, tu cumpriste a palavra do Senhor? Ele falou: cumpri. Vocês vão entender por que falou lá, leu lá em João 2,21 a questão da mentira. Cumpri. E o Samuel ora: Deus, se você cumpriu a palavra do Senhor, que balido de ovelhas é esse que eu estou escutando, esse mugido de boi e bezerro berrando, aí como é que você acabou com todo mundo? Falou: não, aí é o seguinte, é que o povo, olha, então a unção que ele recebeu não mudou muito a vida dele nada não, mudou só um instante. Porque ele não entendeu que a unção que Deus dá é para nos capacitar a comprometer com a verdade, para conhecer a verdade, comprometer com a verdade, para depois ter capacitação para a vitória na vida lá na frente. Ele imaginou: agora eu vou ter ibope aqui, vou ter lucro. O homem de Deus está aí, eu fui, guerrei. Quando ele pensou: vai dar certo, ele falou assim: eu cumpri.
Mas quando ele viu que a coisa estava azedando, ele falou: não, é o povo. Esse é o pior erro que nós cometemos. Eu vou dizer, nós igreja também, Israel de Deus também, e o povo de Deus hoje também, os políticos também, a nação também, e infelizmente às vezes a igreja também. Porque quando a gente tem a unção de Deus, é o que Jesus falou, os pequeninos, que eu falei que tem a ideia de humilde, a gente nunca estriba no autoconhecimento e nem na arrogância. Eu sei que eu sou pecador, de imediato. Essa é a diferença entre Davi e Saul, pastor. Saul estava fora de Deus, cheio de capeta. Davi tinha que tocar harpa para ver se ele liberava, se ele se libertava um pouco. E toda vez que chamava a atenção do Saul, ele tinha uma desculpa, uma embromação. E Davi errou muito, mas quando Deus estava com ele, ele falou assim: pequei, na primeira pessoa do singular. O grande problema hoje, sabe por que o nosso país vai mal? E essa desgraça, me perdoe a palavra, está afetando a igreja, que o político já está pego, já está envolvido, está sujo que só puleiro de pato de manhã cedo, e o cara tem que dizer: não é comigo, eu não vi, não quero saber. Isso não é atitude crente. Todo cristão, por ter a unção de Deus, quando ele é tocado, a primeira coisa que ele fala: eu sou pecador, eu me arrependo no pó, e a graça de Deus erga a gente. Sabe por quê? Que a graça de Deus funciona pela unção que Ele nos dá, mais ou menos como a medicina. Não adianta você ir na farmácia e mandar descer uma prateleira inteira de remédio. Manda isso tudo aí, eu vou beber tudo para sarar. Não adianta. Porque antes de tomar o remédio tem que descobrir a doença. E tem que admitir que é doente. Porque o pior doente é aquele que não acha que está doente. Aí o médico não tem como tratar. Está entendendo o que Jesus está dizendo para nós? E sabe por que Jesus orou lá em Mateus 11? Graça te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque os grandes e os que se dizem sábios e instruídos não perceberam nada, mas esses humildes e pequeninos, exatamente por ser pequenino, a graça do Senhor está curando e está trazendo vida para eles. Eu vou dizer para o Senhor com toda clareza, mas também com toda responsabilidade e com um grau de tristeza no meu coração. Eu não vejo solução para esse país, e infelizmente também para o mundo religioso, inclusive o evangélico neste país, que nós estamos ficando bagre ensaboado. Nós perdemos aquela grandeza do evangelho de admitir como pequeninos de Deus que a gente precisa de arrepender todos os dias, toda hora, que a gente é mau. Nós não queremos isso. E me perdoa a franqueza, se Cristo tardar a voltar, daqui por 15, 20 anos, se nós estivermos por aqui ainda, talvez eu não, muitos dos mais novos estarão por aqui, se Cristo não voltar até lá, esse país vai passar por um banho de sangue, porque nós estamos chegando numa encruzilhada de tanta mentira, corrupção e maldade, que não aguenta mais. E sabe por que ela chega lá? Porque não tem coragem de enfrentar o diagnóstico. Por isso que antes de Deus falar em Isaías, da unção que quebra jugo, Deus primeiro denuncia. Pode olhar o capítulo 10, denuncia, porque sem trazer à luz o diagnóstico da doença, não tem como tratar o doente. E é por isso que Saul, ali no capítulo 15 de 1 Samuel, foi chamado de feiticeiro. Pastor, mas como é que alguém que é ungido e a unção sobre ele faria dele um homem diferente? Era feiticeiro. Sabe por quê? Se você olhar 15 de 1 Samuel, está dito assim: Samuel falou para ele: Saul, você não obedeceu a palavra do Senhor? Ele falou: não, é o povo que quis. Olha aí o bagre ensaboado, o cara saindo pela tangente. Quando ele imaginou que podia levar lucro, eu cumpri. Quando ele viu que a coisa estava, ele falou: não, é o povo. Não é assim o nosso mal? A gente sempre transfere para os outros problema nosso. Esse governo então aí, eu não estou falando nem de partido, de político e desse ou daquele fulano. Eu estou falando da ideologia que está por trás desse governo, que todo mundo é vítima. Eu vou dizer para os senhores: ninguém é vítima na vida. Tudo resulta de escolhas acertadas ou erradas que a gente comete. Porque sofrimento e crise, todo ser humano passa. E à medida que a gente vai errando, a gente potencializa o mal sobre a nossa vida. Mas ninguém é vítima não. Deus nunca tratou o ser humano como vítima. Aí não pode ser
duro com as crianças. Eu vi, não sei se você ouviu na internet, aliás, passou, foi no jornal. Uma menina, um menino de 7 anos, chegou na escola, começou a virar a cadeira e jogando tudo para cá, e todo mundo não podia nem pegar no menino, porque se pegasse e desse um arranhãozinho no braço dele, na tentativa de segurar o meliantezinho, ia para o conselho tutelar do menor, ia dar praga. E aí a gente não controla mais, né? Agora os bandidinhos de 12 anos tá com 765 que bota na sua cabeça, se você não entregar o tempo para ele, ele te mata. Anjinho do capeta. Sabe por quê? Porque a sociedade tem uma filosofia que é o mundo que torna o homem mau. Não, é o homem mau que torna o mundo mau. E se a gente não botar limites, não educar, nós vamos virar uma sociedade de selvagens. E aí, na selvageria, vale a lei do mais forte mesmo. Tinha que ter chamado o pai ou a mãe, já fez aquilo, porque não levou as palmadas certas. Não é espancar, não é verdade que não é espancar, mas é educar, é disciplinar. Levar o pai, eles não podem, nem o professor, nem a diretora, nem ninguém, nem o guarda, mas o pai deve levar ele lá no canto e tirar a cinta e dar nas nádegas dele até ficar vermelho. Aí quem sabe amanhã ele não faria de novo. Mas se não controla ele agora, amanhã ele é um bandido a mais na sociedade, amedrontando você, amedrontando a mim e estragando a sociedade aí. E sabe por quê? Porque a unção que Deus nos dá não é garantia permanente de que a gente... Saul recebeu, virou feiticeiro. E Davi falou, e o Samuel falou para você: rapaz, você não obedeceu nada não, porque eu estou escutando aí. Ele falou: não, é que o povo achou melhor trazer isso aí para sacrificar o Senhor. Aí está lá na Bíblia assim: porventura tem o Senhor maior prazer em holocaustos e sacrifícios do que se obedeça a sua palavra? Sabe qual é a lição aqui? Deus tem muito mais interesse que a unção que Ele nos dá nos faça comprometido com a palavra dEle, do que a gente oferecer culto. Cuidado com a unção que só dá reteté. O reteté por si só não é errado, mas unção que só faz você gritar, babar, escabelar e pular, mas que não te faça comprometido com o programa de Deus, com a revelação de Deus, não vai te levar a lugar nenhum. E sabe o que é que Deus falou para Saul através de Samuel? Falou: rapaz, tu é um feiticeiro, rapaz. Você não sabe que o pecado de rebelião, de arrogância, é igual a feitiçaria? Você é feiticeiro. E pior é o seguinte: Saul é o único homem da Bíblia que começou a vida num rancho de profeta e terminou num terreiro de macumbaria. A última cerimônia de Saul foi no terreiro de macumbaria com a feiticeira de Endor. Mas ele era feiticeiro a vida inteira, que quem não obedece à palavra de Deus... E sabe o que é feitiçaria? Eu vou abrir um parênteses. É toda tentativa de mudar Deus de opinião através de rito. Deus não obedece a rito. Por isso que eu falei muito do que Ele é. Deus não muda. Sua oração não muda Deus, não. Seu jejum não muda Deus, não. Jejum e oração muda é você, muda a mim. Mas Deus não muda, não. Deus é. E aí hoje tem uma ideia de unção como uma coisa assim. Eu vi agora recentemente aí um vídeo de uma igreja até conceituada aí, mas estrambelhou tanto que botou uma Bíblia, um exemplar da Bíblia, né? Um livro da Bíblia dentro de um barril de óleo mesmo, de soja. Deixou lá ela invernando lá. Depois, para fazer o rito, depois trouxe ela, fez a reunião da unção e pegou a Bíblia. Agora ela estava inchada, cheia de óleo. Aí ela foi espremendo a Bíblia assim, ó, para vazar o óleo. Agora vai ser a unção da Bíblia. Irmão, isso é rito, é igual feitiçaria. Crente não compra patuá, não compra rosa ungida, não compra água benta, não compra sal grosso. Isso é feitiçaria de crente. É o que Deus está falando para Saul aqui, ó. Você acha, Saul, que Deus quer mais interesse em você apresentar? Olha, e era Deus que tinha pedido os holocaustos, mas Deus não tem maior interesse. Deus tem em holocausto, não. Deus quer que obedeça a sua palavra. Aí Deus falou: cuidado, rapaz, você virou feiticeiro e terminou feiticeiro. Então, a gente precisa entender isso. A segunda verdade que eu aplico aqui desse texto,
antes de tudo, é o que está em Mateus 11. Vamos voltar lá? Eu já estou daqui, eu já tenho o horário determinado, e eu não vou passar do horário. Mateus 11, eu quero que você olhe comigo ali, está bem aqui. Por aquele tempo, exclamou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. O que Deus está dizendo aqui? Toda unção que quebra o jugo, precisa, antes de romper o jugo que está sobre, como lá para os assírios, Israel, lá com os assírios, precisa, antes de tudo, libertar o espírito e a alma, trazer iluminação, trazer compreensão. Por isso que lá no Salmo 119, versículo 130, vai estar dito o seguinte, que a exposição, outra versão vai dizer, a revelação das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Que a unção de Deus é para nos fazer mais capacitados para viver. A unção de Deus, como está aqui, é para nos trazer esclarecimento. E Jesus continua dizendo: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Veja bem, clareza, iluminação. E por isso que Jesus aqui, no 28 de Mateus 11, prossegue dizendo: vinde a mim. E essa revelação tem que ter uma tríplice dimensão. Primeiro, levar a conhecer quem somos nós. A unção que quebra o jugo da opressão, da malignidade, do pecado, de tudo que é errado. Primeiro, nos leva a reconhecer com clareza, a perceber quem de fato é Jesus. Eu vou parar aqui um pouquinho, porque eu tenho viajado um pouco por esse Brasil e ministrado seminários e simpósios e palestras nesta área. Nós vamos resgatar o lugar de Jesus no seio da igreja. Muitos crentes perderam o encanto por ele. Jesus não encanta mais. Até porque, escute o que eu vou dizer, escute o que eu vou dizer. A unção que vem do santo, essa unção que quebra jugo, ela não vem com estardalhaço num primeiro momento. Ela não cria espetáculo. Eu vou explicar por quê. Porque ela tem uma tripla dimensão. Nesse aspecto da unção que revela, que esclarece, trazer à nossa mente com clareza e objetividade quem é Jesus, o Deus encarnado. E eu pergunto, Jesus entrou no mundo pelo o topo? Jesus entrou no mundo pelas portas do fundo. Sabe por que os judeus não compreenderam e não quiseram aceitar Jesus? Que ele não tinha glamour, ele não era homem de mídia. E hoje, muitas das vezes a gente está confundindo unção com presença midiática. E o cabra até faz um barulhão, ajunta a multidão, mas unção nele é patavina, conversa fiada. Sabe por que os judeus tiveram dificuldade de aceitá-lo? De percebê-lo? Porque ao invés de nascer no palácio, ele nasceu numa manjedoura. Ao invés de estar no topo da cadeia política e de domínio, ele foi trabalhar de carpintaria. Na carpintaria, a profissão que prepararia o instrumento de morte dele. A presença dele não impressionava, ele não causava impacto. O diabo, quando ele começou o ministério, o diabo até tentou tirar ele da voga da humildade para a voga da grandeza, falando: faz um espetáculozinho para nós aí, o senhor não é o filho de Deus? Eu vou chamar a Rede Globo aqui, o YouTube vai gravar, vai ficar você vai bombar nas redes aí, ó, quando o senhor saltar lá de cima e você... Só que Jesus falou: não, eu não vim para fazer espetáculo. E nós não reconhecemos mais o Jesus humilde. Eu vou dizer,
A maioria dos crentes hoje estão atrás de guru, de gente que conta milagre, cada um mais poderoso do que o outro, porque, ainda que seja mentiroso, porque eles querem a ideia de um Deus que fica comparando o poder com o diabo. E Deus não tem poder de fazer confronto com o diabo. Deus não tem interesse. Porque o Todo-Poderoso, mesmo continuando todo-poderoso, ele entra no mundo, no corpo de um bebê. Você imagina, tem alguma coisa mais fácil do que um bebê? Nós somos o único animal que não nascemos prontos para a vida. Se alguém não cuidar da gente, alguns anos a gente morre. Uma cadela palha aí, com pouco dia, ela dá uma lambida no filar, com pouca hora o bichinho já achou a teta e já está correndo. Mas ser humano não. Se nascer e não for cuidado por alguns anos, morre. Agora você pensa, o Deus Todo-Poderoso que fez, e Jesus está orando aqui, Criador do céu e da terra, o Senhor Todo-Poderoso, entrou no mundo, no corpo de um bebê, e veio tomar sopa na casa de Maria, precisar de sopinha de maisena para sobreviver. E hoje o povo está embabacado, acha que a gente tem que marcar reunião para cada um contar um milagre mais poderoso, mais bombástico que o outro, porque senão o povo não grita. E Deus não precisa disso não, irmão. Deus é. E aliás, esse é o maior milagre que poderia acontecer. Que é fácil para um Deus que é todo poderoso, que criou os céus e a terra, levantar um defunto, isso é fácil. O difícil é um Deus todo-poderoso abrir mão do poder para vir se entregar para a morte, levar cusparada na cara, bufetada no rosto, para chegar perto de mim e de você, nos pegar pela mão e levar para Deus. Aqui que está o grande milagre, o resto é conversa fiada. Eu não admiro Jesus curar um câncer. Ele cura mesmo, ele é o médico dos médicos. Maior admiração que eu tenho é o fato de um Deus todo-poderoso, que a Bíblia diz que nem o céu dos céus poderia conter esse Deus. Ele vem para se espremer no corpo de um judeuzinho do primeiro século, que é bebê, que vira criança, que fica adolescente, que aprende uma profissão, que vai trabalhar, que sofre para ir na cruz para salvar a mim e você. Esse é o verdadeiro milagre. O resto é conversa para boi dormir. Porque se Deus tivesse o interesse de demonstrar poder, Satanás chega para ele exatamente para tirá-lo dessa voga, da unção que faz a gente pequeno, como está aqui, ó. Tu revelar-te aos pequeninos. Tem pessoas assim, quanto mais cheio de poder, mais distante eu sou, não falo mais com ninguém, mistério, manto, aí já não falo mais com ninguém. Não é não, irmão. Enquanto mais cheio de Deus você for, mais acessível você é, mais pequeno você se torna, porque a unção de Deus sobre a nossa vida pesa, e a gente, ao invés de ficar grande, a gente encolhe, a gente abaixa. Satanás chegou para ele estava com fome. Eu pergunto, fome é pecado? Nunca foi. Eu falei, se tu és o filho de Deus, aí você está com fome mesmo, você tem poder, transforma essas pedras em pão. Sabe qual a verdade aqui? Que é a segunda dimensão, a unção de Deus não visa atender interesses particulares. O grande problema hoje é que em nome da unção e do poder as pessoas estão levando Jesus para o canto, e se ele não atender, PT saudação Jesus, eu quero um Jesus de avental, servente de bar, para me atender a hora que eu quero, a hora que eu grito. Então você pode procurar outro Jesus, esse não é o Deus da Bíblia não. Ele é seu pai. Como pai, ele conhece a sua necessidade. E ele sabe cuidar dos seus. Mas ele não está aqui para atender pedidos particulares de ninguém. Eu vou repetir. A fome não é pecado. É uma necessidade. Satanás chegou para ele para tirar dessa voga, dar uma verdadeira unção. E eu vou terminar falando da unção como crio, que virou Cristo. O que é Cristo? Ele, o Cristo. E unção como a lei for. Falou, atenda a sua necessidade, rapaz. Sabe qual é a tentação no subliminar entre eles, dizendo assim, use tudo a seu favor. Já que você capitalize, rapaz. Vem para a crista da onda. Não é esse o que está tomando conta aí? Isso não é unção de Deus não, irmão.
Você não é. Então capitalize, use isso em seu favor, rapaz. Use para você, leva vantagem. E eu até falei da polícia, por que o nosso país está indo para a bancarrota? Porque quem tira da merenda escolar não é quem trabalha na limpeza pública, não. Ele até poderia, justificaria, porque ganha pouco. Quem tira da merenda escolar o dinheiro da saúde é o famigerado político que está no topo da cadeia alimentar. É gente que já tem 36 mil salários, 36 mil reais de salário. Sabe quanto custa um deputado federal por mês para o nosso cofre? 174 mil reais por mês. O salário é 38 mil, que ele assina na folha. E vem as verbas consignadas, 174 mil por mês. E ele teria, por necessidade, que tirar dinheiro da saúde. Não teria, né, irmão? Mas é porque Satanás quebra essa unção da pequenez, da humildade. E chega para Jesus e fala, leva vantagem, rapaz. Você não é, capitaliza para você. Tudo que você puder tirar dos outros, tira. Você é o poderoso. Está entendendo o que o Suzano está dizendo? E no mundo evangélico brasileiro, com essas igrejas novas aí, isso virou mania. E a terceira dimensão, nesse aspecto, é que a palavra, é que a unção, sobretudo, tira de nós um jugo, para colocar um jugo, o jugo de Jesus, e nos atrelar para Ele. Para quê? Para nos ensinar. Eu acho isso aqui interessante. E a gente não entendeu isso. Que hoje a gente sabe que a unção do Antigo Testamento, eu vou encerrar nesses 6 minutos no máximo, é uma prefiguração da unção do Espírito amanhã, que viria, e já chegou. E aí João leu lá, João escreveu lá, e você leu comigo. Todos vós, não é alguns não, tendes a unção que vem da parte do santo, e todos tendes conhecimento. É por isso que Jesus falou o seguinte, Jesus falou o seguinte, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então Jesus faz um convite inclusivo. E ato contínuo ele faz uma promessa, e eu vos aliviarei. Mas no terceiro momento ele dá uma ordem, porque o verbo tomar está no modo imperativo, na voz ativa. Tomai vós o meu jugo, como quer dizendo, se você não tomar o meu jugo, eu não vou cangar não. O jugo é meu, mas é você que toma e põe no cangote, para você vir aprender de mim. A terceira dimensão da unção é para nos ensinar. E eu olho a Bíblia, pastor Pedro, eu fui ministrar alguns seminários por esse Brasil afora, porque nós estamos chegando aí, os 500 anos da história da reforma. E nós do grupo pentecostal, e mais acentuadamente os neopentecostais, vamos apanhar que só bode na horta. Sabe por quê? Porque em nome do Espírito Santo, dessa unção pentecostal, a gente afastou da verdadeira função do Espírito Santo, que é nos ensinar. Ele tem dons para poder administrar ou ministrar em nós? Tem. Ele tem poder para liberar sobre nós? Tem. Mas a primeira função do Espírito Santo não é nem dar dom, é ensinar. Está no Evangelho de João, foi Jesus quem falou e João ensinou. Eu fui ministrar um seminário alguns meses atrás em Brasília, numa igreja neopentecostal. O pastor falou, eu preciso mudar, coisa que não está dando certo. Fui em São José dos Campos, ministrei um seminário na mesma voga. A reforma protestante, o pentecostalismo e o verdadeiro Pentecoste. Jesus falou assim, convém, está lá em João capítulo 14, capítulo 13, capítulo 16, esses versículos dizem assim, olha, convém que eu vá. Porque se eu não voltar ao Pai, o Espírito Santo não virá a vós. Mas se eu for, eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará o Espírito Santo, outro Consolador, que estará para sempre convosco e estará em vós, o Espírito da verdade. Ele tem 3 funções, que vos guiará em toda a verdade. Está entendendo por que a unção lá de João capítulo 2 tem a ver com a verdade e o contrário da mentira? O que é o verbo guiar? Ago, do texto grego. Aí pegou a palavra, o substantivo criança, que é paidion. Uniu ago com paidion, e outra palavrinha chamada aí virou pedagogia,
que é pedagogia? A ciência que prepara pessoas para conduzir crianças no conhecimento, para ensinar, educar. E gente quer um Espírito Santo que faça ele pular igual pipoca na panela e escabelar e arrebentar, mas não quer um Espírito Santo que ensina. Vou voltar. Mateus 11 diz que a oração de Jesus, o gozo de Jesus a agradecer ao Pai aqui, foi porque o Pai revelou, esclareceu, iluminou. Guiar. Falou assim, e o Espírito da verdade que o Pai enviará o meu nome, ele não apenas vos guiará em toda a verdade, ele vos ensinará todas as coisas. Terceira, e ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Gente, pelo amor de Deus, então a função do Espírito é primeiramente pedagógica, é didática, é propedêutica, é ensinadora. Essa é a unção que a gente precisa dela. Por isso que Mateus 11 ele falou, vinde a mim, eu vou aliviar, vou quebrar o jugo, porque você já tem da minha parte, ele é o verdadeiro ungido, o Cristo ungido. Eu já liberei sobre vocês essa revelação. Venha, toma o meu jugo e vamos juntos, porque vocês precisam aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E eu gosto disso. Jesus repetiu, né? Lá no versículo antes ele chamou de pequenino. Aqui ele mesmo diz, eu também sou humilde. Eu não vim pelo espírito da grandeza. Eu não vim demonstrar poder. Vou dizer só para nós aqui, para eu encerrar com a quarta aplicação, falando da unção crio lá em João 2. Toda vez que você for convidado para um evento, um encontro, que quer fazer de Jesus um grandão, põe a pulga atrás da orelha. Todas as vezes que você tiver que ver, ouvir e ver um homem de Deus que precisa de tapete vermelho, senão ele não entra, pode botar a pulga atrás da orelha, já não é de Deus mais não. Não é de Deus mais não. Todas as vezes que você vê movimento ou movimentos que chama atenção, que labora pela a visão midiática da grandeza, põe a pulga atrás da orelha. Que ele falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de quê? De quê? Aí ele diz, faz uma outra expressão lá, e encontrareis, e assim encontrareis descanso para vossas almas. Sabe, tem muita gente cansada e está atrás de guru para esparramar a reza na cara dele e lambuzar a testa dele, achando que um grito e um lenga-lenga, isso é bom, não é errado não, mas Jesus está dizendo que a alma só descansa quando a gente aprende dele, e o aprendizado dele é aprender a ser pequeno, humilde igual ele é. Mas eu quero ir a João 2 para encerrar, fazendo a quarta aplicação aqui. Qual é essa aplicação, pastor? Vamos lá. João, capítulo de número 2, versículo 20 e 21. Diz-nos assim: vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, porque mentira alguma jamais procede da verdade. Sabe qual é a grande verdade? A quarta aplicação com relação à verdade dessa unção que quebra o jugo? A unção que Deus nos dá e que precisamos dela, ela visa, antes de tudo e sobretudo, fazer-nos comprometidos com a verdade de Deus. Sabe por quê? Porque o outro, o inimigo da fé, sempre opera pela mentira, o engano, o engodo. E vou dizer mais, Satanás não chega contando mentira absurda não, é mentira sutil. Por isso que o Espírito Santo de Deus, eu comecei comparando, dizendo quem Deus é, depois comparando Isaías com 66 capítulos, com 66 livros da Bíblia, e do Novo Testamento, 27 livros, 21 são epístolas, e das 21 epístolas, 17 são escritas para combater alguma mentira, algum erro doutrinário, porque a mentira é como uma célula cancerígena, ela começa silenciosamente. O diabo não conta mentira absurda não, é mentira travestida de verdade.
Como é que ele inoculou o mal no mundo? Chegou lá para Eva. Eu acho que ele, se tivesse saudação com a paz do Senhor, ele teria chegado saudando com a paz do Senhor, irmã Eva. Com a Bíblia na mão. Não tinha Bíblia, mas citou, chegando na Bíblia. Falou, foi assim que Deus disse, conforme que o diabo está interessado com aquilo que Deus disse. Está lá em Gênesis 3. Foi assim que Deus disse. Eu falei, como? O quê? É assim que Deus disse, de toda árvore do jardim não comerá. Olha como é que é sagaz. Ele chega citando a Bíblia, batendo na sua porta, adulterando a verdade. O que eu quero dizer com isso? A unção que eu tenho de Deus precisa, tal qual lá em Mateus 11, trazer-me revelação para quebrar o jugo da minha vida, me comprometer com o Senhor e me fazer também comprometido com a verdade, porque a mentira é o recurso do outro reino, do reino das trevas. Chegou para lá e falou, foi assim que Deus disse, de toda árvore do jardim não comerás. Olha bem, essa palavra não, gramaticalmente é um advérbio de negação. Sutilmente Satanás mudou o advérbio de negação do lugar. Tirou do particular e botou no geral. Não é assim que o diabo faz? Sempre é assim. Por isso que nesta manhã de estudo bíblico, de escola dominical, eu quero fazer um desafio a você. Se você quer a unção de Deus, comece a estudar mais. Vem para a escola dominical. Tira dúvidas. Porque essa unção de reteté, ela não é errada, como eu disse, mas ela não te leva muito longe não. Pode te jogar na doença de Saul. É ungido, recebe a unção, e a Deus promete ser transformado em outro homem, mas mesmo assim permanece feiticeiro e morre perdido. Satanás falou, porque Deus tinha dito, de toda árvore comerás livremente. Aquela árvore ali, não. O que o diabo fez? Tirou o não do singular e botou no plural. Tirou o não do particular e botou no geral. E até hoje Satanás usa essa voga. Diz assim, não, você não pode ser crente não, a igreja proíbe tudo. Proíbe nada, você pode tudo. Pode até subir lá no poste e meter o coco no asfalto. Problema seu, não é inteligente, mas você pode, Deus não vai te proibir não, pode. Você pode sair daqui se entupir de droga, problema seu. Deus não vai. Se ele tivesse a preocupação de cuidado, eu falei aqui na palavra, não falei? O problema da vitimização, ele tinha que ter cuidado daquele casalzinho lá, ainda estava com a tarja made in celestial. A maioria dos produtos que a gente compra hoje é made in China, né? Agora, aquele estava ainda com a tarja made in celestial, feito no céu, ainda estava no prazo de validade. E Deus ficou olhando lá do céu, o que vocês estão dando atenção a ele aí? A mentira? Vocês estão perdendo a minha unção. A minha unção é para conduzir a verdade. Vocês estão perdendo. E Deus não foi lá, meu filho, calma, não faça isso. Não, vão, hein? É decisão de vocês, não. Deus só aparece depois para perguntar, e daí, o que aconteceu? O Adão já escondido, a Eva meio envergonhada e escondido. E Deus sabe onde estava. Deus só queria dar a chance aos nossos primeiros pais a se apresentarem para ser restaurados. E Deus apareceu lá, Adão, onde estás? E ele gritou de lá, eu estou nu, que vergonha. Deus perguntou, quem te mostrou que estava nu? Eu comi do fruto da árvore. Sabe como é que foi? Sutil, não tinha unção. Ele caiu na mentira. E a mentira é sagaz, a mentira é sutil. Ele chegou citando a Bíblia, mudando uma única palavrinha do lugar. Confundiu tudo. Porque Deus é bondoso. Deus sempre universaliza a permissão e individualiza a proibição. Deus não proíbe nada. Você pode de tudo que você quiser. Agora, a Bíblia trata do que você deve, do que é bom para a gente. Mas do que eu posso, a Bíblia não trata. Eu posso tudo. Até me entupir de droga ali, problema meu. Isso me tira do céu? Tira. Isso mata a minha vida? Mata. Mas Deus não vai botar um anjo com uma espada na minha costela para poder me proibir. Deus não proíbe nada, irmão. Ele dá conselhos. Ele exorta. Ele dá a cartilha. Ele dá o manual. Mas não te proíbe nada não. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Aí eu explico aqui, isso tudo vai chegar aonde, na conclusão que eu coloquei aqui. Pastor, então o que é? Olha, gente,
O Novo Testamento tem duas palavras para unção. Quem já foi católico aqui já ouviu essa palavra, crisma. O que é crisma? É a confirmação, né? Crisma vem da palavra grega crio, que tem a ver com unção. E do verbo criou veio a palavra Christos. E o que é Cristo? O ungido. Por isso que ele disse lá, que ele dava graças ao Deus Pai por ter revelado as coisas aos pequeninos, porque eles sabiam quem ele era. Por isso que a Bíblia diz também, Jesus falou, e a Bíblia, Mateus registrou em Mateus 16, quando Jesus perguntou, o que a opinião pública diz sobre mim aí? Pela Rede Globo, e está aí nas redes sociais, que tu pode ser um profeta qualquer, um João Batista ressuscitado, um Jeremias, ou mesmo, tal. Aí Jesus muda a opinião, falou, mas vós, quem dizeis que eu sou? O Pedro Peruzinho falou, tu és o Cristo. A palavra Cristo lá é ungido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que Jesus falou para ele? Falou, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem tu. Qual é a palavra, irmão? Então a unção tem a ver com revelação, com clareza, com entendimento, com percepção da verdade, para se livrar da mentira. Não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o Espírito de meu Pai que está no céu. E diz assim, portanto tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não há pedra, Pedro. Sabe qual é? A igreja nasce todas as vezes que alguém é revelado que Jesus é o Cristo. Aí nasce a igreja. Sabe o que o Espírito está dizendo? Essa unção que a gente precisa hoje, que quebra jugo, que joga o jugo do pecado, da carga, da culpa dos nossos ombros e nos apela a Jesus, é a unção que nos faz conhecer quem é Jesus. Aí tem a unção aleifo. Quando você pega lá em Tiago, capítulo, diz assim, olha, está entre vós alguém doente? Chame quem? Os presbíteros da igreja e unja com óleo. Aí lá não é unção crio, lá é unção aleifo, é unção para cura. A unção de crio está relacionada no conhecimento, a revelação de quem Jesus é. E a unção aleifo é unção para crio, a unção para cura. E tem a ver também, naquela época não tinha muito perfume e nem coisa para passar na cara e maquiagem, eles usavam o óleo para dar mais um brilho. E é aleifo. Por isso que diz lá em Eclesiastes capítulo 9, nunca falte o quê? Óleo sobre a sua. Não está falando do Espírito Santo lá não. Está falando, quando você for para a vida, se torna apresentável. Põe um óleozinho para ficar melhor a imagem. E mantenha a roupa limpa. Não fica fedido, sujo não. O Eclesiastes está falando, é isso. Nunca falte óleo sobre a sua cabeça. E vestes brancas, veste limpa. Fica limpinho, aciadinho. Pai querido, eu quero louvar o seu nome pelo modo tão extraordinário como o teu Espírito nos conduz. Conduz a cada um de nós para o caminho da verdade.